Então, congregação amada do Senhor, 20 de abril de 2025, pensa bem, gente. Não, mas Deus em tudo, né? Em tudo dá glória, né? Hoje vamos ver a volta de Cristo e a iminência, a urgência da santidade. Olha, a volta de Cristo é uma questão fundamental, é pedra angular da fé cristã. E ela está de Gênesis a Apocalipse na Escritura. Não é apenas assim uma promessa futura, mas é um chamado presente à vigilância, à santidade, à fidelidade, ao serviço. Reconhecer a iminência da volta de Cristo não é para a gente ficar com medo, sabe? Mas sim é um senso de urgência que pode nos impulsionar, nos levar a transformar nossa forma de viver. A certeza da volta de Cristo está nas próprias Escrituras. Ela vem de passagens inequívocas. Jesus prometeu pessoalmente que iria voltar. Quando ele falou, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Os anjos confirmaram essa promessa após a ascensão de Jesus, quando falou, varões galileus, porque estáis olhando para o céu, esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, assim, é inquestionável, sabe? A volta de Cristo pelas palavras. Então, mais duas certezas da volta de Cristo. Jesus e os apóstolos, eles descreveram sinais que precederiam a sua volta. Guerras, fomes, terremotos, apostasia, aumento da iniquidade, e falou que a pregação do evangelho deveria se espalhar por todas as nações, tribos, línguas, né? Não é por todos os países, mas nações. Então, povos indígenas no interior do Brasil é considerado uma nação. Muitos há que ainda não ouviram a palavra de Deus. Ainda que você pode falar, o Brasil é um país cristão, mas ainda há povos e nações que ainda não ouviram falar de Jesus. Então, esses sinais, eles vêm ocorrendo ao longo da história. Sua intensidade, tipo assim, quando ajuntar tudo, é que vai apontar para a proximidade da sua vinda. E a gente já pode dizer, alguns dos sinais já aconteceram. Então, assim, pelo que a gente vem, pelo que a gente observa e vê, Jesus está voltando. A gente não pode falar que dia, que hora, porque Jesus foi explícito, está na Escritura, tão somente o Pai sabe. Mas a gente tem que estar apercebidos. A natureza da volta, ela será visível, audível e global. Não é uma coisa como ele veio lá na Galileia. Desculpe. Né? Veio numa cidadezinha determinada, né? Um lugar muito pequeno, num país muito pequeno, que é Israel. Porque está escrito, eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Não será um evento secreto ou simbólico, mas uma manifestação gloriosa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E há algumas implicações da volta de Cristo. A ressurreição e transformação. A gente não sabe os detalhes, assim, que dia, como, onde, mas sabe que vai acontecer. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os crentes que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Isso é inquestionável. Nós receberemos corpos glorificados, livres da corrupção e da mortalidade.
A dificuldade é porque quando que isso vai acontecer? Alguns acham que o arrebatamento vai dar num tempo, outros no outro, mas eu costumo dizer que a gente vai focar no que nos une. Então, que ele vai voltar, todas as correntes creem. Desculpa. Que vai ter o arrebatamento, todos creem. Agora, quando que é a discussão? Então, não vamos agarrar muito nisso. Vamos pensar que Jesus Cristo vive, reina e voltará. Então, essa implicação de ressurreição e transformação é fato. E vamos, né, como eu já falei, preocupar com isso no sentido assim, estar apercebido, vigiar, observar, né, como está dito na Escritura. Também sabemos que haverá um julgamento. Todos os seres humanos serão julgados por suas obras. Muitas pessoas não estão nem aí, falam assim, Deus nem está vendo, eu posso fazer o que quiser, esse trem aí não vê, olha aí o mundo como é que tá, ele não vem e não faz nada. Mas isso tudo é por amor, porque ele está dando mais tempo para a gente se arrepender e voltar para ele. Então, assim, a gente tem que pegar e falar assim, não, então eu vou agarrar com Jesus enquanto há tempo. E não ter aquela atitude de escárnio, que, esse trem não existe. Mas vai haver um julgamento. Contudo, se você não acreditar que vai, tudo bem. Se não acontecer, tanto faz o que você fez. Mas se tiver mesmo julgamento e aqueles que crerem em Jesus vão estar do lado, os que não crerem vão estar de outro, aí, né, existem pessoas que falam assim, não, se não tiver, não tem problema. Mas e se tiver? Então eu vou ficar apercebida, eu vou trocar de lado, porque se não tiver, eu não perco nada. Mas e se tiver? Né? Então, esse julgamento, né? Todos serão julgados por suas obras. Os crentes serão julgados para receber recompensas, enquanto os incrédulos enfrentarão o juízo de Deus, né? E há um reino eterno. Também está escrito que será estabelecido o seu reino eterno, onde a justiça, a paz e a alegria é o que vai rolar nesse reino, né? Os crentes reinarão com Cristo, desfrutando da presença e da plenitude da glória. Bom, aqui são fatos relacionados à volta dele. Agora, o principal é o quê? A urgência da santidade, que é até o nome do que eu coloquei aqui. A volta de Cristo e a urgência da santidade. Então, essa iminente volta é um motivo de reflexão para nós, cristãos. E eu creio que para os outros também, porque, como eu falei, fica atento. Será que está todo mundo errado? Será que todo mundo que está esperando a volta de Cristo está errado? Olha, na dúvida, vale a pena verificar. Então, porque não fala quando. A qualquer momento pode acontecer. E isso deve nos levar a uma vigilância constante, uma vida de santidade. O que é santidade? Separação. A santidade não é um conceito religioso, mas é um estilo de vida que reflete pureza, obediência, separação. Então, olha só, aí vamos ver assim, na prática aqui o versículo Mateus 24, 44, que diz assim, por isso estáis vós apercebidos também. Então, isso nos desafia a viver uma expectativa constante, preparados para o retorno do Senhor, que pode ocorrer a qualquer momento. E a Bíblia nos exorta para sermos santos, porque Deus é santo. Em 1 de Pedro 1,16, eu já falei, não muito tempo, sobre isso, né? A urgência da santidade, ela é evidente. E porque essa vinda, a gente sabe, tem certeza que ocorrerá, mas quando, não sabemos. Só sabemos que ela será repentina, sem aviso prévio. Porque em Mateus 24, no 43, já fala que é como será, que será como um ladrão de noite, né? Então, esse versículo de Mateus 24, 44 fala,
Vigiai, estáis, pois, apercebidos. E apercebidos é estar atento, estar preparado, com os olhos voltados, observando, estar atento, não estar lesado, assim, né? Então, mas isso nos chama a um compromisso com diário com a vida espiritual, com a oração, com o estudo das escrituras, o serviço a Deus. Então, assim, a vigilância, ela é um modo de vida, é uma atitude constante que para evitar que a gente, tipo assim, se distraia, se engane, se afaste do Senhor. Além disso, a fidelidade é também, ela está assim, muito ligada com a santidade, entendeu? Porque não é o ser santo hoje e amanhã, tipo assim, né? Não tá nem aí. Então, a fidelidade é você manter constante, é ser sempre assim, ter sempre esse desafio, estar sempre com o coração voltado para o Senhor, né? Estar preparado para a volta implica em ser fiel, porque se ele voltar hoje, tô bem. Se amanhã, eu também, né? Então, manter a nossa conexão com ele, manter a nossa fé, isso é muito importante. E essa fidelidade, ela vai expressar a obediência, né? No dia a dia, na vida cotidiana. E Jesus não vai, tipo assim, pensa bem, fala, não, a vida espiritual é quando eu estou na igreja. Fora da igreja é outra coisa. Já pensou? E se você não estiver na igreja? Então você tem que estar preocupado, assim, preocupado, modo de dizer, né? O que importa é o seu coração, sua vida, sua conexão com o Senhor. Então, em Mateus, no próximo capítulo, que é o 25, vai falar da parábola das virgens. Olha, se eu fosse parar, né, para a gente explorar, a gente ia ficar aqui um tempão, mas eu vou só passar assim, porque o principal hoje que eu quero trazer para vocês é a necessidade desse estar percebido, estar vigiando e buscar essa santidade assim rotineiramente. Então, a parábola das 10 virgens nos fala que 10 tinham óleo e 10 não tinham. Então, o significado é que o quê? 10 estavam preparados e 10 não estavam. E na hora que Jesus, né, a pessoa da parábola voltou, não, e agora me dá do seu azeite, uma pediu para a outra que tinha falou assim, uai, mas se eu der para você eu vou ficar sem. E aí não deu. E aí chegou, né, a pessoa que ela estava esperando e não foi possível fazer o encontro, porque não estava preparada. Então, é mais um alerta para a gente ficar atento, né? Então, essa parábola fala da importância da gente estar pronto, estar atenta. No caso, as virgens, né, tinham que estar com as lâmpadas acesas e permanecerem acesas. Então, elas tinham que ter uma reserva de óleo. Então, era o noivo, né? E é uma figura de Cristo e a igreja, né? A volta é inesperada. Então, aquelas que estavam preparadas entraram, as que não estavam preparadas não entraram. Então, essa volta de Cristo, qual que é, no meu modo de ver, assim, o sentimento principal que tem que estar assim sempre presente na nossa vida? É o arrependimento. Porque a própria palavra fala, não há sequer um justo que não tenha pecado, que não tenha nenhum problema. Então, o arrependimento é constante. Eu arrependo de algo que eu fiz, mas de repente pode aparecer outra situação na vida que eu não agi corretamente. Então, é preciso a gente estar nessa intimidade com Deus. Então, ele é fundamental. Eu até já falei, né, sobre o avivamento, onde eu falo da necessidade do arrependimento pessoal, do arrependimento pelos familiares, pelo país. Então, assim, é muito importante, porque esse arrependimento é que vai gerar reconciliação e você prosseguir nesse caminho da santificação, que é a separação. Olha, eu quero agradar a Deus, eu não quero entristecer o coração de Deus, mas pisei na bola, vamos dizer assim.
Então, você crendo e confiando no amor de Deus, ele mesmo vai te dar aquele sentimento, né, de que você necessita arrepender. E quando você se arrepende, há uma reconciliação. Então, é um momento, assim, muito importante na nossa vida. Então, aguardar a volta de Cristo, estar apercebido, é também estar atento para a gente não pular as oportunidades de arrependimento. Então, e a volta, né, como eu já falei, as consequências, vai ter juízo. Então, para nós que estamos crendo, vai ser um dia glorioso. Mas de Deus não se zomba, gente. Imagina se a pessoa só faz ruindade a vida inteira. Imagina esses ditadores que mataram assim milhões de pessoas a vida inteira. Será que vai ser igual a você que tenta fazer o certo, fazer o correto? Não pode ser. Se for igual, a pessoa não se arrependeu. Você acha que ele vai ter o mesmo destino que você, que está buscando a fazer a coisa certa? Não, não é assim. Deus é Deus de justiça e ele vai separar o certo do errado. Porque senão vira assim uma zombaria, né? Ninguém acredita. Então é por fé que você vai que nosso Deus é um Deus de justiça. E ele não vai ter o mal por bem, nem o bem por mal. Então, assim, há diferença entre aqueles que praticam a ruindade, que são cruéis, e aqueles que não são. Eu falo assim, perfeito a gente não vai ser, mas a gente vai buscar ser, entendeu? Sede santos, porque eu sou santo. Então, haverá juízo sim, e as pessoas que não se arrependeram, assim, num jeito grosseiro, eu acho que elas não vão se livrar, não vai sair bem, né? Então, por quê? Porque há uma imparcialidade no juízo de Deus. Você não tem como enganar Deus, fingir que você está com ele, fazendo coisas, mas o seu coração está longe dele, sabe? Seria um Deus muito ridículo, né? Um Deus que a gente engana ele, né? Então, ele é mais do que isso, gente. E ainda em Mateus 25, verso 31 a 32, Jesus fala sobre o momento do juízo final. Ele voltará em sua glória para separar os justos dos injustos. Quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono de glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Então vai haver juízo. Não pense você que até agora tá tudo assim, eu faço mal, tem aquela pessoa é ruim pra caramba, ela tá melhor do que o outro que é crente. Isso é mentira, isso é engano do diabo, gente. Jesus vem e vai haver juízo justo, imparcial, né? Então, essa passagem que fala que o homem virá na sua glória, né, reforça aquilo que eu já falei, que não será um evento assim só glorioso, também vai ser de juízo. Então, todos seremos chamados para prestar contas. A santidade, a vigilância, a fidelidade, ela vai contar ponto. Sinto muito colocar assim de forma muito brusca. Só que você não engana Deus dizendo que você está santo, que você está vigilando, que está isso. Então tem pessoas que falam, isso aí, isso não está certo. Como é que a gente que engana? Mas se Deus existe, ele não é um Deus que se deixa enganar. Então, vai haver diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Então, a gente vai estar sujeito a juízo. Tem uma passagem que fala, o juízo começa na casa de Deus. Então, nós cristãos que o seguimos, constantemente a gente é levado a olhar para dentro da gente, a se arrepender, a manter
essa comunhão com Ele, a estar sempre assim disposto a olhar para dentro de nós, para se arrepender e se reconciliar com Deus. Isso vai fazer diferença. E assim, e é uma necessidade, gente, viver em santidade. Olha só, em 2 de Pedro, no capítulo 3, versos 11 a 14, Pedro nos exorta a viver em santidade e piedade à luz da promessa da volta de Cristo. Olha só o que está escrito. Visto que todas essas coisas se hão de dissolver, tipo assim, tudo que está aqui, que a gente pensa que tem valor, é só a fé, a esperança e o amor que vai sobrar, né? Que pessoas... Aí ele faz, uai, que pessoas que vocês não devem ser? Que deve ser em santo trato, em piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, em que os céus serão e os céus sendo incendiados se dissiparão e os elementos se derreterão em fogo. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai por Ele. Porque se você procurar, Ele está com os braços abertos, Ele está com os ouvidos atentos, né? Vocês serão achados dEle e prosseguirão irrepreensíveis e imaculados. Então, Pedro nos lembra a importância que a expectativa da volta de Cristo deve nos motivar a manter assim uma vida em santidade constante, entendeu? Então a nossa vida, a gente deve assim buscar essa santidade, essa comunhão, essa convivência com o Senhor, esse expor-se à palavra, para que você saiba o que é que Deus quer de você, né? E essa vigilância, como eu falei lá na hora, não é você fazer um dia e no outro relaxar, não. Em Marcos, no capítulo 13, verso 13 e 37, fala: Jesus reforça a importância da vigilância quando ele diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos. Cada um deu uma tarefa e mandou o porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora que vai voltar o Senhor. Isso é uma palavra, né? Se tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Mas ele vai vir de repente. Então, que ele não vos ache dormindo. E o que vos digo a vós, digo-vos a todos: vigiai e orai. Então, vigiar e orar é um mandamento repetido em várias passagens sobre a volta de Cristo. Então, essa vigilância é fundamental. Então, Cristo espera que nós, seus seguidores, estejamos atentos, cumprindo as responsabilidades e sendo fiéis à missão que Ele nos confiou. Não devemos permitir, né, ser distraídos, relaxar, sim, cair no relaxamento. Claro que a gente tem que relaxar, né? Porque Deus mesmo pôs o descanso para nós, né? Mas nós devemos viver cada dia conscientes que a volta dele pode acontecer a qualquer momento. E em 1 de João, no capítulo 3, versos 2 e 3, aí João já fala a esperança do cristão no retorno de Cristo e a transformação que isso traz. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. E qualquer que olhar para ele, que nele tem sua esperança, vai purificar-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, João ensina que a nossa esperança na volta não é algo assim passivo, mas algo que vai mexer conosco, que vai nos transformar, que vai nos motivar para caminhar no sentido de agradar a Deus. Aqueles que aguardam, né, nós, eu, você, que aguarda com fé a vinda do Senhor, a gente vai purificar, vai ser santo
cada dia, buscando viver de maneira pura e irrepreensível, que é o quê? Viver de um jeito que você vai agradar a Deus, você vai buscar agradar a Deus. E essa santificação, que esse processo de separação, é a esperança pura, né? Então, a gente vai ser transformado à semelhança de Jesus. Então, mais versículo, né? Hoje eu estou meio cheia de versículo. Filipenses 3, de 20 a 21, diz assim: Paulo lembra aos cristãos que nossa verdadeira cidadania está nos céus, e é de lá que nós esperamos Cristo, o Senhor, para transformar nossos corpos. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação, porque vocês viram lá a ressurreição de corpos, né? Teremos corpos gloriosos. Então, nós, quando alcançarmos a cidadania do céu, o nosso corpo será transformado do corpo da nossa humilhação. Como assim? Pois é, porque às vezes uma gripe, uma doença deixa a gente na cama, a gente fica ali contrariado, né? Então, vai ser um conforto, uma transformação que nós teremos um corpo de glória, segundo o seu poder, de até sujeitar a si todas as coisas. Então, Paulo também fala, olhai para o alto, né? Então, a gente precisa de focar nas coisas de Deus também, não esquecendo aquelas que estão ao nosso redor, porque senão não precisava da gente ter vida aqui na terra, viver em sociedade. Então, como diz o Thomas Merton, não existe maneira humana, maneira intelectual, maneira mental de lidar com os paradoxos, com as contradições da vida. É só o sobrenatural que responde. Então, a esperança, ela deve nos levar para uma preparação contínua, sabendo que quando Jesus voltar, ele transformará nossos corpos, nos dará um corpo glorioso. Então, assim, como é que é viver em santidade? Eu pus aqui 5 pontos só para lembrar. Priorizar a palavra de Deus, dedicar tempo diário para ler, meditar, aplicar a palavra de Deus em nossa vida. A Bíblia é a fonte da verdade, da sabedoria e da direção. Então, assim, as coisas são tudo assim, espiritual. Não, tem coisas práticas que você deve fazer, deve se expor à palavra de Deus, priorizá-la, orar, manter uma vida de oração. A oração nos mantém em contato com o Senhor. A palavra, a oração, então nós vamos buscar Deus em todas as circunstâncias. A oração nos conecta com o poder de Deus e nos capacita a vencer o pecado. Buscar comunhão com o outro, então a gente tem a relação direta com Deus e buscar comunhão com o outro, porque não tem, o homem não existe sem o outro, entendeu? São coisas assim muito fortes. Então nós precisamos de estar em comunhão uns com os outros. E vigiar e orar envolve disciplina. Então a gente precisa, né, de priorizar a palavra. Leio um dia, daí uma semana leio outro. Não, é ler todo dia, ainda que seja 2, 3, 4 minutos, e você vai avançando, mas praticar a disciplina é importante. E nós vimos lá que um dos sinais da volta de Jesus é que a palavra será pregada a todos os povos. Então, a gente tem que compartilhar o evangelho e tem que tomar isso como uma responsabilidade pessoal. Não é só, ele lá vai falar. Não, cada oportunidade para a gente testemunhar dele com a nossa própria vida, de uma forma tranquila, mas é importante e é urgente alcançar os perdidos. Então, já vamos lá para a conclusão. Então, a volta de Cristo é a nossa esperança, é uma esperança bendita. É uma promessa que sustenta a nossa fé, que nos motiva a viver em santidade, reconhecer a iminência da vida dele, da vinda dele. Não é para a gente ficar com medo, mas é para a gente nos impulsionar a viver uma vida de vigilância, de santidade, de fidelidade, de serviço. O serviço é esse, e pregar o evangelho. Então,
que nós possamos viver a cada dia como se fosse o último, mas ainda planejando por amanhã, porque você não sabe que dia, não é ficar paralisado. Ah, eu vou morrer hoje, então não vou fazer mais nada. Não, é como se fosse o último, mas todo dia planejando o seu amanhã, porque você não sabe como será. E buscar a Deus de todo o coração, esperando ansiosamente, no bom sentido, pelo seu glorioso retorno. Que nossa vida seja um testemunho do seu amor, da sua verdade, atraindo outros para a salvação e preparando o caminho para o Rei que há de vir. Então eu termino, Maranata, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. E aí lembrar que a exortação hoje é Mateus 24. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E estáis preparados, porque o Filho do Homem há de vir na hora que a gente não pensa. Então, vamos estar preparados. Para isso, nós vamos vigiar, estar apercebidos e buscar uma vida de santidade. Então, eu vou orar para concluir. Em nome de Jesus, eu oro para que cada um se disponha a ser instrumentos na mão de Deus, confiando que nenhuma de suas promessas cairão por terra. Então, Ele vai voltar e vai me levar para o reino dos céus e vai transformar meu corpo num corpo glorificado. Então, no nome santo de Jesus, eu oro e agradeço ao Senhor Jesus por nos permitir estar vivos nestes tempos que antecedem a volta de Cristo, quando nós nos reuniremos com Ele como igreja sem mancha, sem mácula. Que nós vivamos, né, essa intimidade com Ele, estejamos atentos e preparados para a segunda vinda dEle. No nome santo de Jesus, tenha uma ótima semana. Muito obrigada que você chegou até aqui. Deus te abençoe. E não se esqueça de compartilhar, de comentar, porque aí o algoritmo entende que foi importante para você, pode ser para outro, e divulga a palavra para mais pessoas poderem ouvir. E peço para clicar lá no sininho até que ele fique preto, porque aí você será notificado das novas mensagens. Então, até mais, beijo no coração.